E começou já. Pessoal, bom dia a todos, todas e todes. Estou aqui de volta como moderador. Fui no primeiro dia, agora no último para encerrar. Meu nome é Victor, meus pronomes são ele e dele. E se você é novo aqui, seja muito bem-vinda, vindo ou vinde. Assista as nossas outras palestras, se você perdeu, vão ficar todas gravadas. E é isso, hoje o nosso palestrante é o Ângelo, vou deixar ele se apresentar daqui a pouco. Não se esqueçam de assinar a lista de presença para conseguirem o certificadinho de vocês. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes que passaram por aqui, todos os nossos convidados e espectadores. A gente está encerrando hoje, mas foi ótimo ter todos vocês por aqui. E quem sabe ano que vem a gente realize de novo uma outra semana do orgulho, né? Muito obrigado. Ângela, a palavra é com você agora. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Primeiro, queria agradecer o convite. É sempre muito gostoso poder falar da área de atuação, né? O que perpassa a minha vida pessoal também. Antes de me apresentar, porque eu vou colocar alguns slides para me apresentar, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Acho muito importante a gente utilizar esse mês para poder trazer conteúdo sobre a comunidade. É um mês que a gente tem um pouco mais de acessibilidade, né? As pessoas estão um pouco mais sensíveis, elas estão um pouco mais atentas à causa LGBT. Então, queria parabenizar o projeto de vocês. Ainda não tive tempo de assistir as palestras, eu quero. E eu soube, Vitor, até se você puder tirar uma dúvida, hoje à tarde vai ter uma discussão, um bate-papo sobre um documentário, não é isso? Isso mesmo, hoje à tarde, mas esse vai ser presencial, lá no prédio da FUG. Ah, tá, é presencial. Beleza. É que eu Sim, assisti o documentário, achei muito interessante. a gente teve alguns eventos online, outros eventos presenciais, mas foi um negócio bem misto, bem diverso, né? Afinal, é o mês da diversidade, né? A gente tem que diversificar. E aí, hoje, para encerrar, o encerramento oficial é essa atividade presencial, mas as atividades online se encerram aqui e agora, com a sua ilustríssima presença. Beleza. Vocês podem colocar os slides para mim, por favor? Ó, vocês vão me pedir, eu vou pedir desculpas assim, porque às vezes eu preciso beber água, porque, né, aqui em Brasília, mesmo estando frio, é muito seco, né? Então a nossa garganta fica péssima. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A temática que eu vou trazer hoje é sobre transfobia. Por que que eu escolhi essa temática? Porque ela tem me perpassado muito no meu campo profissional e pessoal. E aí eu queria explicar de fato o que que é a transfobia e como a gente pode identificá-la. Porque é muito interessante que a gente percebe nas redes que as pessoas pegam uma palavra e utilizam ela a rodo, assim. E aí ela vira do senso comum, né? E muitas das vezes a gente não sabe de onde ela vem, o que que de fato ela quer dizer, que vira algo corriqueiro. Então, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre transfobia. Então, meu nome é Ângelo Rafael Rodrigues Guimarães, eu sou de Brasília. Aí embaixo vocês têm o meu CRP. Uma questão que eu quero trazer também é que eu ainda não retifiquei esse nome, então se alguém for pesquisar, o meu CRP ainda vai estar no meu nome de registro, só que o CRP já deixa a gente utilizar o nome social, então não tem problema, já estou utilizando esse nome social. Pode passar. Oh, eu posso passar, né? Eu passo. Verdade. Ainda estou aprendendo a plataforma. Então, antes da gente começar, quem eu sou? Eu acho muito importante a gente falar quem a gente é, principalmente agora no momento que a gente fala da comunidade LGBT, que é igual que o Vitor fez, né? Ele chegou, se apresentou e já falou pro nome dele. Então, acho importante a gente começar a ter esses hábitos na nossa vida social, na nossa vida acadêmica, porque isso vai mostrar o recorte de onde a gente está saindo, de onde a gente está partindo, qual que é a nossa visão de mundo, quais são as nossas experiências. E isso é importante para a gente entender o que, que essa pessoa está querendo dizer, de onde ela parte e aonde ela quer chegar com aquele discurso dela. Então, eu sou o Ângelo Rafael, esse sou eu na foto, no meu consultório aqui em Brasília. Eu atendo num consultório particular, junto com um amigo meu, o Renan. Além de atendimento de psicoterapia do público LGBT, eu também sou neuropsicólogo, então eu faço avaliações neuropsicológicas para avaliar TDAH, autismo, altas habilidades, superdotação. E é interessante porque nessa área também vem pessoas trans. Então, eu comecei a ter contato com pessoas que são neurodivergentes e que também são trans. Então, autistas
que são trans, é bem comum, já tem muitos estudos nessa área, então eu comecei a querer me especializar. Esse ano eu fiz a minha transição social, então eu estou em 2 meses de testosterona, me assumi, saí do armário como homem trans para minha família e para a sociedade há alguns meses atrás. Sou bissexual, acho importante a gente também pontuar a orientação sexual, não como uma forma da gente, eu tenho que falar da minha vida pessoal, né? Muitas pessoas vêm para mim e falam assim, mas por que eu tenho que falar que eu sou trans se a pessoa que é cis não fala que é cis? Exatamente porque a gente agora tem que educar as pessoas cis a também se apresentarem como pessoas cis, para poder ter uma inclusão maior das pessoas trans na comunidade de forma geral. E eu acho que a orientação sexual também tem que entrar nisso, né? Qual que é o recorte que você tem, que tipo de gênero você tem atração. E a bissexualidade, como a gente sabe, ou a maioria sabe, sofre muita bifobia, né? Então, além da transfobia, quem é bissexual também acaba sofrendo muita bifobia, porque as pessoas tendem a achar que a bissexualidade não existe. Não, você está em cima do muro, né? Você tem que gostar de uma coisa ou de outra, mas não. A gente tem a liberdade de poder gostar e se atrair por mais de um tipo de gênero. Eu sou não monogâmico, então o que isso significa? Minha forma de relacionamento é mais fluida, é livre, né? Eu gosto muito das relações livres, não gosto muito do namoro aberto, eu tenho minhas discussões, mas isso é papo para outra vez. E também falar agora da forma de relacionar, eu também acho importante, porque isso, para mim, fecha o pacote, né? Então, falar o meu nome, o meu pronome, ele dele, falar se eu sou trans, se eu sou cis, falar minha orientação sexual, falar se eu sou monogâmico ou não monogâmico, já mostra para vocês de onde eu vou sair e partir da minha análise, dos meus discursos. Aí, para completar, além de profissional, eu também quis colocar algumas coisas da minha vida pessoal, porque mesmo a gente sendo psicólogo, e a gente tende na nossa sociedade a utilizar a profissão como sendo um marcador maior da nossa identidade. Não, então o que você é? Sou psicólogo. Acabou aí? Não, mas espera, eu também sou gateira, eu amo gatos. Eu também sou roqueiro, eu também toco bateria. Eu sou capricorniano, para quem gosta de signo, para quem não gosta. E eu amo muito trabalhar e estudar. Então, esse sou eu. Espero, né, se ficarem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a minha vida pessoal, não tem problema, pode perguntar, não tenho problema de poder expor um pouco mais a minha vida, que eu acho que para a psicologia também ainda é um pouco tabu, né? O profissional, até onde ele pode falar quem ele é, até onde ele pode expressar quem ele é. Na minha opinião, é importante, porque isso cria um vínculo, né, com o outro. Então, vamos lá. Ângela, eu já quero Vitor, você quer perguntar, falar alguma então. coisa? Se você abriu, eu já posso Manda ver. perguntar. Conta pra gente como é que você escolheu o seu nome, se você puder e quiser. Ótimo, excelente. Muitas pessoas trans, né, elas tendem a não querer falar o nome que eles chamam de morto, né? Aquele nome de registro. Eu já tenho uma visão diferente. O nome que eu recebi na maternidade, digamos assim, faz parte da minha história, né? Eu esqueci de falar, eu tenho 31 anos, eu tenho essa carinha de jovem, mas eu já tenho 31 anos, então eu tenho muita experiência, muita história para contar. E quando eu descobri minha transexualidade, que foi ano passado, com 30 anos, eu entrei um pouco em choque com essa questão de nome. Eu falei assim, putz, tá, eu me identifico com o meu nome de registro, mas ele é um nome de registro relacionado com o gênero feminino, o que que eu faço, como é que eu mudo. Então, primeiro eu resolvi colocar Andy como sendo um apelido neutro, né? Eu vejo muitos homens trans, pessoas não binárias usando Andy, então foi Andy, porque tem a ver com o nome Ângelo também, e eu fiquei meio que nesse meio. E aí, depois de um tempo, eu falei assim: não, agora eu quero bancar de fato um nome. E aí, na verdade, eu troquei o A pelo O. Então, não teve muita diferença do meu nome de registro para o nome de agora. Porque eu acho ele muito bonito e tem a ver com uma herança familiar. Então, era o nome de uma avó minha. Só que o Rafael, o meu nome de registro, ele é composto. E eu ia sentir falta se eu não tivesse um outro nome composto. Se fosse só Ângelo Rodrigues Guimarães, eu falei, não, eu quero um nome composto, eu quero manter essa tradição e tudo mais. E eu não sei como veio o nome Rafael na cabeça, assim, foi algo muito orgânico. Eu acho que tem a ver com história de vida também, porque eu tenho um irmão que chama Rafael, então acho que talvez uma herança familiar da parte masculina, digamos assim, masculina cis, né? Da família Guimarães, que é a família do meu pai. E foi muito engraçado que as pessoas falaram, nossa, 2 nomes angelicais, né? Ângelo Rafael, 2 anjos, sei lá. E eu me identifiquei. O mais curioso é que eu, mesmo com a psicologia, eu tô falando da minha vida pessoal, eu gosto muito de numerologia, né? De tarô e coisas assim. E aí uma pessoa trans não binária estava com um serviço de numerologia.
E aí ela perguntou para mim assim: me fala o seu nome de registro e o seu nome verdadeiro, ela trouxe assim, para eu fazer a diferença, né, entre um nome e outro, para ver se a gente consegue ver se tem diferença significativa na numerologia. Então, ainda estou esperando essa resposta, mas de fato o Ângelo veio como só trocar o A pelo O, e o Rafael, acho que é, não sei, veio, só surgiu assim. Eu acho que a maioria das pessoas trans, elas se conectam em algum momento com si mesmos, e aí vem um nome, sabe? Então, é mais ou menos por aí, mas é curioso porque você tem a liberdade de poder escolher o que você quiser, né? Sim. Muito obrigado. Agradeço por você De nada. compartilhar sobre. Eu entendo que é muito pessoal para as pessoas trans a escolha do nome, e eu tive curiosidade, realmente notei dois nomes angelicais, né? Muito bacana. Parabéns pela escolha, ficou excelente. Ah, valeu. E é muito legal que as pessoas estão falando assim: ah, eu te vejo mais como Rafa, eu vou te chamar de Rafa. Aí os outros, não, eu te vejo como Andy, vou te chamar de Andy. Eu falo, gente, pode chamar, né? Não tenho problema. Para mim, eu gosto do afeto das pessoas. Então, se o afeto vem com uma identificação de algum dos meus nomes ou com um apelido, eu já estou aceitando. Acho que isso é importante, sabe, para as relações humanas. E aí, claro, quando a gente vai falar de transfobia, tem alguns trans que não vão ter problemas de falar do nome de registro e vão ter outros que já vão ter problema. Então, é algo que a gente já pode também pensar se a gente tem intimidade o suficiente para perguntar sobre isso, se a pessoa já fala sobre isso naturalmente, e aí você pode achar uma brecha para perguntar. Então, é muito individualizado, né? É muito a gente entender como o indivíduo lida com a própria história e como ele vai lidar com esse externo. Então, quando a gente fala de comunidade LGBT, a gente tende a pensar muito, só para dar uma pincelada, acho que algumas pessoas já chegaram a falar, mas a maioria das pessoas no senso comum pensa em orientação sexual, né? E muitos esquecem que a gente tem a sigla também como identidade de gênero. Então eu vejo muito essa confusão em pessoas que não são da comunidade diferencial, que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Então, orientação sexual é aquele tipo de gênero e de pessoa que você se atrai sexualmente, e identidade de gênero é como você se enxerga como indivíduo. Seja uma pessoa cisgênero, que é aquela que vai se identificar com o gênero designado ao nascimento. Então, uma pessoa que nasceu com um pênis e se identifica como um homem de fato, uma pessoa que nasceu com uma vagina e se identifica como uma mulher, é cisgênero. E transgênero são todas aquelas pessoas que não se identificam com o gênero designado ao nascimento. Uma questão que a gente traz muito é que quem que vai falar o que a gente é, né, quando a gente nasce? Então, é muito ainda voltado para uma lógica medicina e biológica, né? Então, tem o órgão, você é tal coisa. Aí o médico fala, olha, é uma menina, porque viu o órgão genital ali. Só que isso é pauta para muitas discussões, porque existem as pessoas também intersexo, que são pessoas que podem ter mais de um órgão, seja interno, seja externo, né? E aí, o que elas são, então? E a gente começa a entender que gênero não tem nada a ver com o sexo biológico, é uma construção social. E é importante a gente falar isso porque as pessoas tendem ainda a ser muito biológicas. Ah, não, então se você tem uma vagina, você não é homem. Você não é homem trans porque você tem uma vagina. Não, peraí, mas eu me identifico como um homem trans, né? Então, a transgeneridade, ela tem a ver com a autodeterminação. Então, é o como eu me enxergo e como eu quero ser visto no mundo. E isso é muito angustiante para a pessoa trans, porque ela vai precisar passar por um processo de autodescoberta, além da orientação sexual, porque isso também perpassa, eu percebo que, pelo menos na minha vida, minha história de vida, eu primeiro identifiquei a minha orientação sexual e depois gênero, então às vezes esse é um caminho muito comum de acontecer, mas hoje em dia, como a gente já está falando muito de transgeneridade, as pessoas estão também fazendo o caminho inverso, mas é uma questão de autorreconhecimento, de autodeterminação, então a gente precisa entender que hoje ser transexual não é uma doença. Antigamente a gente pensava nisso como uma doença porque estava lá no CID, né, no DSM-5, ou DSM-4, no 5 já tinha tirado, ficou como disforia de gênero, para poder ter um marcador, digamos assim, médico, para você poder pôr num laudo, num relatório, alguma coisa assim. E aí, quando a gente pensa no DSM-5, a gente está pensando em transtornos, em características que trazem sofrimento para as pessoas, em termos de saúde mental e também física, mas na psicologia a gente vê bastante a questão da saúde mental. E aí, uma das coisas que a gente fala é a fobia, né? Então, quando a gente vai trabalhar a fobia, a gente entende que é aquele momento que a pessoa quer fugir de uma situação que gera muito gatilho para ansiedade. Então, a fobia é assim, uma ansiedade tão exacerbada com medo,
que é irreal, que não tem a ver com o que de fato está acontecendo. Muitas das vezes vem através de uma fantasia, né? Vem através do imaginário, do que aquela pessoa pensou sobre determinada situação. Então, muitas fobias específicas, quando a gente vai pôr no DSM-5, a gente vai ver lá, são pessoas que têm medo de animais, por exemplo, tem medo de sangue, tem medo de voar, tem medo de injeção, né? Tem muita gente que tem fobia à injeção. Então, é um medo exagerado e desproporcional a um risco real de algo que está ali acontecendo. Tem pessoas que chegam até a ter medo de ver determinado tipo, por exemplo, tem medo de cobra, e ver a cobra já gera gatilho de ansiedade. Então, não tem ameaça real nenhuma ali, né? É uma foto. Só que a pessoa tem esses gatilhos. E aí, o DSM-5, ele já vai assinalar o quê, então, quando a gente pensa em fobia? A gente vai assinalar que é um medo ou uma ansiedade acerca de um objeto ou situação específico. Então, quando a gente fala de fobia, a gente está falando de fobia relacionada ao quê? Você tem fobia do quê? Um objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. Então, é imediatamente. Então, é uma reação impulsiva, né? A gente não consegue nem pensar. A gente vem aquele medo e você já tem uma reação. E é pode ser ativamente evitado ou suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. Então, traz bastante sofrimento. E por que eu quis trazer a palavra fobia, né? Porque quando a gente fala de transfobia, o que de fato quer dizer? É medo de quê, então, né? Então, pela etimologia, para a gente entender transfobia, a gente entenderia, então, que é um medo exagerado e desproporcional em relação às pessoas transgênero. Então, trans de pessoas transgênero e fobia de medo em relação a essas pessoas. E como toda fobia, a reação das pessoas que sentem pode ser diversas. A partir de estudos relatados tanto pela mídia quanto por pessoas trans, muitas das vezes os comportamentos são agressivos, né? Então apresenta ódio, raiva, repulsa em relação aos transgêneros, nojo, medo, desconforto, intolerância, rejeição, aversão, ódio, discriminação ou até mesmo estigmatização. Então as reações podem ser diversas, né? São variadas e vai depender da pessoa que está sentindo aquela fobia ali, que ela está sentindo aquele medo desproporcional e exagerado. E é interessante quando a gente fala de sexualidade de forma geral, e a questão da transgeneridade entra nisso, é porque quando a gente pensa individualmente, se a pessoa não conecta com a própria sexualidade, se a pessoa não conecta com as suas próprias questões, quando aparece um outro que é conectado com as questões dele, choca um pouco. E aí, se eu não entendo nada, eu tenho medo, porque eu não entendo o que ele está dizendo, eu tenho medo de ser aquilo, eu tenho medo de gostar daquilo, eu tenho medo de não gostar daquilo e ser rejeitado também. Então, aí a gente teria que pegar individualmente cada pessoa para ver de fato o que elas sentem para ter esse tipo de reação. E muitas das vezes é a necessidade também do ser humano de gerar grupos, eu percebo muito isso, né? A gente, para ter uma identidade mais forte como comunidade, a gente precisa gerar grupos. E o difícil da dinâmica dos grupos, eu esqueci de falar para vocês, né? Eu também tenho formação em dinâmica de grupo. Quando a gente pensa em grupo, um grupo é duas ou mais pessoas que estão com o mesmo objetivo, elas querem atingir o mesmo objetivo, as mesmas metas. E aí, às vezes, os grupos têm metas diferentes, têm objetivos diferentes, têm visões e valores diferentes. E aí os grupos começam a duelar entre si. E aí rola, então, esse ódio, essa raiva, essa repulsa de não, mas aquele grupo está me ameaçando, aquele grupo está dizendo que eu sou diferente, que eu não estou válido. Isso independente dos grupos, né? Então, isso é muito comum da gente perceber nessas dinâmicas. Então, de forma geral, a transfobia ela pode ser entendida como uma recusa social, cultural e histórica da forma como as pessoas transgênero expressam sua sexualidade e constroem sua identidade. Então, muitos dos comentários que a gente vai ver é, nossa, mas que estranha, aquela pessoa trans é estranha, né? Aquela travesti é estranha, é uma travesti, mas ainda tem traços que são masculinos, mas ainda tem um pênis, mas se diz mulher, como é que é isso? E a gente sai da lógica binária que a gente criou do sexo biológico e do gênero. E aí eu vou arriscar dizer uma coisa aqui em público que eu ainda não disse, que para mim qualquer pessoa trans já entrou na não binariedade. Então ainda rola uma segregação dentro da própria comunidade trans de homem trans, mulher trans, lógica binária e os não binários, né? Só que, na minha opinião,
A transgeneridade, ela já é não binária porque ela já sai dessa lógica do sexo biológico, ela já está saindo dessa lógica. Então, para mim, já é algo que não é binário. Então, a gente teria que incluir essas pessoas não binárias também, porque elas sofrem um outro tipo de transfobia. Por serem não binárias, elas ainda estão num lugar de menos lugar ainda. Elas não se acham em lugar nenhum, porque elas não vão ter recursos como homens trans e mulheres trans usam recursos concretos, como a hormonoterapia, né, como uma cirurgia de redesignação sexual, ou então colocar seios, ou fazer a mastectomia, que é tirar os seios. E as pessoas não binárias, muitas das vezes, elas não querem performar um padrão. Né? Então, por exemplo, eu como homem trans usando testosterona, ainda tem uma lógica binária, porque eu ainda quero, por exemplo, ter a voz mais grossa, eu ainda quero ter barba, então eu ainda quero ser visto na sociedade com os traços que são tidos da masculinidade. Enquanto pessoas não binárias não, elas só querem existir ali naquele formato, daquele corpo. Às vezes elas vão ter uma expressão andrógena, às vezes não. Então é importante a gente entender que as pessoas não binárias não têm obrigatoriedade de serem andrógenas. Você pode ver na rua uma pessoa que vai usar vestido e tem peito e cabelo grande, logo de cara você vai falar assim, uma pessoa cis, uma mulher cis. Mas não, calma, pode ser uma pessoa não binária também. E aí é importante a gente entender quem é essa pessoa. Perguntar para ela qual que é o seu pronome. E aí você vai estar sendo menos transfóbico, né? Você vai ter menos chance de estar sendo violento com aquela pessoa. Dá sempre a voz para as pessoas, é o que é a chave de ouro para a gente não ter medo de ser preconceituoso. Eu vejo muitas pessoas cis vindo falar comigo, mas que palavra eu posso falar? Que palavra eu posso não falar? Se eu falo que a pessoa virou trans, eu estou sendo transfóbico, né? Ou a pessoa se descobre, se identifica. Então, a linguagem ela é muito ardilosa, né? E o português ele é tão rico, porque uma palavra tem tanto significado, que o importante na relação com o outro é você, de fato, dar abertura para ele dizer quem ele é. Então, outra nomenclatura também utilizada para a gente falar sobre transfobia é a transnegatividade. Então, significa o quê? É o preconceito internalizado que a própria pessoa trans tem ao compreender negativamente aspectos da sua identidade de gênero. Então, quando a gente fala tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero, a gente tem que entender que existe a homofobia internalizada e também a transfobia internalizada. Então, não é só o outro que pode ser transfóbico, eu posso ser transfóbico comigo mesmo. E é interessante porque quando a gente se descobre trans numa sociedade que a transgeneridade ainda não é bem vista, ela é ainda vista como uma doença, uma pessoa esquisita, uma pessoa fora da caixinha, uma pessoa louca, né? A gente também se questiona, a gente fica, nossa, será que eu sou isso? Eu, na minha infância, por exemplo, eu só tinha tido contato na mídia com travestis, né? Na minha família não tem ninguém trans, eu sou a primeira pessoa trans na minha família. E aí as travestis eram vistas pela sociedade e foi imposto para mim que eram pessoas violentas, que eram pessoas que matavam, né, os outros, que eram pessoas que se prostituíam, mas a gente não tinha entendido o recorte de vida dessas pessoas. Elas são marginalizadas, às vezes elas não têm nem capacidade social, do social, não é nem capacidade individual intelectual, mas é do social respeitá-las e aceitá-las, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então, o que sobra para elas é a prostituição. E aí elas têm que ter um meio de vida, então elas vão para a prostituição muitas vezes por conta disso, né? Então, nesse movimento da gente se descobrir trans, ou da gente se descobrir bissexual, pansexual, né, homoafetivo, a gente também tem os nossos preconceitos, porque a gente aprendeu que é errado, que é feio, que é sujo, né, que não pode, que é pecado, né, que a religião não aceita, que a minha família vai me matar e vai me violentar e vai me expulsar de casa, então não posso ser isso. Então, até chegar no momento de você falar para você e para o outro quem você é e se apresentar como eu me apresentei ali, é um processo interno emocional muito denso, porque você tem que desconstruir esses preconceitos que você tem dentro de você. Então, até eu desconstruir que uma travesti era essa ideia que eu tinha, demorou bastante tempo. E olha que eu não tenho muito contato ainda com travestis, que agora que eu estou começando a ver que elas estão ocupando os espaços acadêmicos, né, escrevendo livros, dando palestras. A gente não tinha nem contato, a gente não sabia nem quem eram essas pessoas, né? Então, é importante entender que ser uma pessoa transgênero não deveria ser motivo de fobia, nojo, repulso ou até mesmo aversão. Ela só é vista de uma forma, ela só é vista dessa forma devido à estrutura na qual a sociedade foi construída. Então, a sociedade, ela se moldou, a nossa hoje sociedade, se moldou na cis-normatividade, na cis-heteronormatividade, eu ainda acrescentaria.
Então, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de cisnormatividade? É a norma ou o padrão que determina que pênis é igual a homem, vagina é igual a mulher, e que não existem opções para além disso, negando inteligibilidade para as vivências das pessoas transbinárias e não binárias e das pessoas intersexo, trans e cis. E o mais interessante é que o intersexo, ele traz uma visão muito grande, porque a gente só vai saber se a gente é intersexo, muitas das vezes, se a gente fizer um exame de sangue, que chama exame de sangue do cariótipo. Então, quando a gente faz o cariótipo, a gente sabe quais são os nossos cromossomos. E aí a gente vai ver se a gente de fato é XX, YY ou não. Porque às vezes você é intersexo sem ter mudanças genitais e anatômicas. Às vezes é uma mudança apenas no cromossomo, mais genética, na parte genética, mas na parte anatômica tá assim, você só tem um órgão, né? Então, essas pessoas existem, e elas já existem há muito tempo. Que era o termo que a gente chamava antigamente, que não pode chamar mais, que eram os antigos hermafroditas. E aí os médicos que tomavam a decisão pelos pais e pela criança de fato, então vamos fazer uma cirurgia aqui, né? Vamos tirar o útero, vai ser o pênis. Não, vamos tirar tal coisa e vai ser a vagina, né? E isso é muito doloroso para a identidade de gênero do sujeito, porque ele pode se identificar como ele pode não se identificar. Então, hoje, a ideia é que a gente deixe essa criança escolher depois que ela já estiver dentro do social qual que é o gênero dela e aí sim fazer uma intervenção médica. Claro que eu não sou médico, então não sei dizer muito dos riscos de fazer uma cirurgia antes ou depois, mas a importância da gente deixar as pessoas construírem a sua identidade. E aí, como a estrutura mais comum do padrão é uma pessoa cis, ou seja, que se identifica com o gênero e com o sexo, é uma pessoa hétero, né, que se relaciona com a pessoa do sexo oposto, a gente tende a ver isso como uma norma. Tudo que sai disso, as pessoas tendem a achar, nossa, então é estranho. Tá fora da norma, é estranho, tem que ser marginalizado, vai me ameaçar, porque eu tô dentro da norma, eu não quero estar fora dessa norma. E aí, um outro conceito também que a gente tem que pensar é o cissexismo, né? Que é o conjunto de noções que atribuem às pessoas trans o status de menor valor do que as pessoas cis. Essa opressão se dá normalmente de forma institucional. É permeada pelas noções de que o gênero se define pelo corpo e que existem apenas dois gêneros que são fixos, de que é, né, mulher ou homem devem agir de determinada forma, se vestir de determinada forma e assim por diante. Então, quando a gente para pensar nesse padrão cissexista, né, e cis heteronormativa, qualquer pessoa que vai sair dessa lógica, a chance dela sofrer uma violência é muito grande. E aí a gente vai dizer muito que a transfobia de fato mata, né? Segundo o relatório de 2016 pela ONG, entre 2008 e 2016, 2.190 pessoas trans foram assassinadas em 66 países em todo o mundo. 78,1% das mortes aconteceram na América Central e do Sul, então inclui também o Caribe. Então vocês veem que é a maior parte, né, nas Américas, 9% no continente asiático, 6,9% na América do Norte, 5,2% na Europa e 0,5% na África. E fechando, 0,2% na Oceania. Então, pessoal, quando a gente fala que transfobia mata, não é apenas uma violência psicológica, né? Aqui a gente já está falando de violências de fato físicas. Então, hoje eu super entendo as travestis precisarem andar de fato armadas. Infelizmente, hoje elas ainda têm que andar armadas porque elas são ameaçadas por outras pessoas na rua, né? Então, aquela percepção que eu tinha de que travestis eram pessoas ruins porque matavam, na verdade, é ilegítima defesa, porque elas passam muita violência física, as pessoas fetichizam essas pessoas, transam com essas pessoas e depois querem ir lá e matar. Até talvez eu poderia chutar que a pessoa pode ter feito uma coisa que ela tinha prazer, aí ela tem a transfobia dela internalizada e ela não consegue lidar com o fato de que sente tesão por uma pessoa transgênero, e para ela matar aquele sentimento, ela vai para o ato. Então, ela vai lá e mata a travesti, porque ela não dá conta de lidar também com os próprios desejos. E onde, de fato, ocorre a transfobia? Quais são os contextos que ocorre essa transfobia? Então, a maioria dos assédios e ataques verbais acontece, infelizmente, nas escolas e nas universidades.
Então, o estudo de Davis observou que esse padrão de transfobia ocorreu aproximadamente 46% com pessoas transgêneros espanholas. Então, no estudo espanhol, 46% de pessoas transgêneras sofrem assédio e ataque verbal nas escolas e nas universidades. Já no estudo de Acker, a gente observou que quase metade dos alunos universitários apresentavam níveis moderados ou altos de transfobia. E aí eu posso dizer para vocês que na minha época de graduação, eu não conheci uma pessoa transgênero no meu grupo, uma pessoa transgênero na minha universidade, eu não conhecia, se existia, essa pessoa estava bem, essas pessoas estavam bem escondidas, se protegendo de alguma forma, ou, de fato, essas pessoas não chegam nem a ir para as universidades e nem se formar para não ter que passar, infelizmente, por essas violências. E a literatura também aponta que os comportamentos transfóbicos não são causados apenas pelos alunos, mas também pelo próprio corpo docente. Gente, e aí eu queria até parabenizar uma universidade, não vou falar o nome porque não há necessidade, mas eu fiquei muito feliz que eu comecei uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Então, minhas pós-graduações são em avaliação psicológica, neuropsicologia, psicodrama triádico, que é psicodrama, psicanálise e dinâmica de grupos juntos, e agora eu tô fazendo psicopedagogia para minha área de avaliação neuropsicológica, né? Ainda tenho vontade de fazer mestrado na área de transgeneridade, mas é algo que eu vou deixar mais para frente. E aí, eu senti muita necessidade de pôr o meu nome social nessa universidade, porque como a gente usa o Teams e o cadastro que eles fazem é por um site deles, não tem como eu modificar. Então, eu fui nessa universidade e eu fui muito bem recebido, assim, eu fiquei muito feliz, porque é uma universidade que, aí o rapaz que me atendeu me mostrou, de fato, na tela deles já tem ali uma parte para você pôr o nome social da pessoa. Então, se você é um profissional, né, que vai atender na sua clínica, que vai atender organizacional, que vai para a área da saúde, né, hospitalar, qualquer área que seja institucional, é importante a gente já ter esse lugar da ficha de registro para colocar o nome social, porque a gente que é trans, a gente se sente muito bem aceito, assim, a gente se sente, nossa, legal. Que eu achei que eu ia ter que ir lá brigar, né, mostrar lei, mostrar decreto e fazer um barraco para conseguir, mas o rapaz só olhou e falou assim, não, a gente já fez isso aqui outras vezes, olha aqui no registro, a gente só precisa que você faça, de fato, um pedido a punho, porque aí deve ser por questões jurídicas, né, então é importante a gente ter esse movimento desde a recepção, da catraca, né, até a coordenação, até o ambiente acadêmico ali. Então, se você é cis, se você não é trans, mas tem um amigo trans na sua sala, seja na sua escola, seja na sua universidade, e você vê alguma transfobia, algum comentário, defenda essa pessoa, né? Esteja ali por aquela pessoa. É importante nós trans termos as pessoas cis como aliadas, porque como elas estão dentro da norma, elas são muito bem vistas, então elas têm o privilégio de serem cis normativas. E aí elas trazem força para as pessoas trans. Então é bom a gente ser alinhados, né? Aliados. Então, muitos alunos transgêneros acabam evadindo a escola e a universidade, não completam seus estudos. Por sua vez, tornam-se vulneráveis socialmente e muitas vezes acabam optando pelo caminho das drogas e da prostituição sem prática de cuidado para com a saúde. Então, infelizmente, isso acontece muito, porque como a gente vai dar conta de estar num lugar que você todos os dias vai lá para estudar, você tem que estar com a saúde mental tranquila, você tem que estar com uma atenção boa, você tem que estar alimentado, hidratado para poder estudar. Né? Estudar não é fácil, a gente precisa estar num ambiente silencioso, papapá. E aí você, de repente, está num ambiente onde outras pessoas vão estar ali fazendo piadinha, rindo de você, falando da sua roupa. Cara, você não vai querer estar ali. Então, muitas das vezes as pessoas vão evadir, de fato, as universidades. Um outro contexto que ocorre também bastante a transfobia e que prejudica consideravelmente a qualidade de vida das pessoas trans é no serviço de saúde. Então, Muller, 2017, analisou as experiências de pessoas trans e LGBTs em serviços de saúde pública na África do Sul. E o que foi observado, né? Prevalência de experiências discriminatórias pelos próprios profissionais da área da saúde em relação à orientação afetivo-sexual e identidade de gênero dos pacientes. Algumas pessoas até tiveram o seu direito ao serviço de saúde negado. Gente, isso é de dar raiva, né? Isso é muito de dar raiva. Porque aí, para os futuros psicólogos que estão assistindo a live, é muito importante, mesmo que não seja o público que você vai atender, né, prioritariamente, como eu faço,
Mas é importante a gente entender essas coisas que eu estou dizendo para a gente não repetir essa discriminação desse padrão que a gente aprendeu do que é certo, do que é errado. Então, olha isso, gente, serviço de saúde negado. Como assim a pessoa não pode ter um atendimento porque ela é trans? Não faz sentido, ela ainda é ser humano. Prevalece a ideia de que a vida é acima de qualquer outra coisa. E a saúde está nessa vida, né? Então, é muito importante a gente instrumentalizar os profissionais da área da saúde. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Um exemplo que eu tive, dois exemplos, né, que eu tive. Então, uma vez eu fui numa ginecologista e eu não sei, eu olhei para ela e achei que ela era bem religiosa. Eu não lembro se eu vi alguma coisa de religião na parede. Não estou dizendo nada sobre religião, porque eu também sou religioso, eu sou espírita, né? Eu sou espírita. E eu gostaria até de dizer também, vou falar coisas boas também, tá? No meu grupo espírita, eu assumi minha transgeneridade semana passada. Em um grupo eu assumi 2 meses atrás e outro grupo eu assumi semana passada. E eu fui muito bem aceita, de fato, um ambiente que me faz muito bem. Não tenho vontade de largar a religião, não é porque você é trans ou porque você é bissexual ou pansexual, né, ou homoafetivo, que você tem que largar a religião se ela faz sentido para você, mas é importante a gente achar um lugar que a gente seja bem aceito. E aí eu falei, gente, sou trans. E aí, vocês vão me aceitar ou não? Claro que a gente vai te aceitar. Eu, ai, que alívio, né? E aí o que acontece? Já fui em profissionais da saúde que eu tive tanto, passei por homofobia, onde nessa ginecologista eu falei alguma coisa de estar em relação sexual com uma pessoa que tem uma vagina, e aí ela fala, se você continuar com seus hábitos, você vai continuar tendo tal coisa de problema de saúde. Então eu vi uma homofobia ali muito explícita, fiquei muito mal, falei, não volto mais aqui. E também já tive, e me doeu muito quando eu fui na minha primeira endócrino para poder ver a questão hormonal. E eu estava com muita dúvida, gente. Eu queria ir no profissional da saúde para perguntar apenas como que funciona. Como é que é? O que eu preciso fazer? O que eu posso? O que não pode? Quais são as coisas que são irreversíveis? O que é não reversível? E aí, essa pessoa olhou para mim e falou assim: eu acho que você ainda não sabe o que você é. Eu acho que você é não binário. Tá, mas mesmo eu sendo não binário, eu tenho direito, como pessoa e ser humano, fazer modificações no meu corpo. Não é porque se eu me identifico com uma pessoa binária, da trans ou na cisnormatividade, ou não binário dentro da transgeneridade, eu também tenho esse direito, né? E aí essa médica chegou e falou para mim assim: não deveria existir essa coisa de não binário, não. Deveria existir só homem cis, homem trans, mulher trans. Quando eu olhei aquilo, eu coloquei aquilo na minha mente e falei, não é com ela que eu vou fazer essa hormonoterapia, porque ela não entendeu nada, ela não entendeu nada ainda, né? E aí eu comecei com outra que é maravilhosa, já fiz uma live com ela, depois eu vou estar passando aqui os meus contatos para vocês, produzo bastante conteúdo nessa área. Então tem profissionais que são maravilhosos, mas a maioria ainda não sabe como acolher, ainda não sabe a diferença de pessoas que são transbinárias e pessoas que são trans não binárias. Então a gente ainda precisa trazer mesmo conteúdo para esses profissionais da área da saúde. Dogmas e estereótipos religiosos mantêm estruturalmente também a homofobia e a transfobia, pois são pessoas consideradas pecadoras. Então é difícil quando a gente vai falar de religião e a gente vai entrar nessa pauta da religião. Por quê? Tem religiões e religiões. E mesmo o mesmo tipo de religião, tem casas e casas, tem terreiros e terreiros, tem pessoas e pessoas. Então, dependendo do ambiente que você está, algumas religiões vão, de fato, manter estruturalmente a ideia de que você ser gay, por exemplo, é pecado, e vão ter outros lugares que você frequente da mesma religião que já não vai ter mais esse discurso. Então, é importante a gente entender onde a gente está e sempre olhar com um olhar crítico. Então, é importante, é legal no Espiritismo que a gente estuda o seguinte: a gente tem uma fé raciocinada. Então, a gente vai pensar nos fenômenos racionalizando, trazendo a razão junto, né? E é importante a gente fazer isso para não entrar e não cair nesses dogmas e nesses estereótipos. Porque se a gente cai nesses estereótipos, a gente acaba reforçando a violência para com o outro e para conosco. Porque se a gente é da comunidade LGBT e vai numa religião que fica toda hora falando para você que é errado, que é pecado, que você é sujo, você vai internalizando aquilo, né? E aí você vai falando, cara, então eu sou a pior pessoa do mundo. Aí nossa, então eu não presto, vou morrer.
E quantas pessoas a gente sabe que se suicidam por conta disso, né? E no contexto familiar também acontece muita transfobia, infelizmente. Existem estudos que apontam 80% dos casos de violência doméstica acontecem com pessoas transgênero. Seja as mulheres trans, sendo as mulheres trans as mais afetadas normalmente, e o agressor é uma pessoa cisgênero. Então, é muito triste pensar que a própria família não é um aliado, né? A sociedade já é tão. Ela vai ser tão violenta e ela vai ser tão. Como que eu posso dizer assim? Às vezes repressora, às vezes estigmatizadora, né? Discriminadora. E aí, dentro da própria família, que você poderia ter um afeto de pessoas aliadas ali, você não tem. Então, quantas pessoas saem de casa depois que se assumem como trans? E aí agora eu queria trazer algumas vivências que eu tirei de um livro maravilhoso que chama Transresistência. No final, eu vou estar indicando alguns documentários, alguns livros para vocês. Eu vou ler algumas vivências transfóbicas para vocês entenderem como na prática acontece, como as pessoas trans relataram que essa transfobia acontece, tanto desse livro quanto de um artigo de uma querida amiga psicóloga, que é a Luíse. Luíse fez uma iniciação científica no CEUB, aqui em Brasília, que é a universidade que eu me formei também. Hoje ela é parceira de trabalho comigo, a gente está montando grupos, a gente vai montar alguns cursos para prática de manejo clínico de pessoas LGBTQIAP+, a gente vai montar também grupos terapêuticos para pessoas trans, mulheres, sejam trans ou cis, lésbicas, bissexuais, a gente está programando aí. E aí, quando eu fui estudar para essa live agora, eu me deparei com o artigo dela, falei, gente, maravilhoso, porque ela trouxe também relatos, né, de uma mulher trans que ela fez essa pesquisa e essa mulher frequentava o CAPS. Então, também tem a ver com transtorno mental ali, né? Ela tinha um diagnóstico e estava sendo acompanhada nesse CAPS. Então, agora eu vou começar a entrar nessas vivências aqui para você. Então, como vocês veem, eu bebo muita água, né? Já está quase acabando aqui. Então, aos 10 anos, Renata sentia que era diferente. Em 1994, gente, eu tinha 3 anos. Em 1994, foi morar com um de seus irmãos mais velhos em Juazeiro, Brasília. Bahia, desculpa. Quando encontrei um dos meus irmãos, ele disse que não iria me abrigar, pois eu era a vergonha da família. Daí fui atrás de outro irmão, que me disse que não queria que eu estivesse em contato com a família dele, porque eu iria passar a minha doença para as minhas sobrinhas. Eles achavam que eu era homossexual, mas eu sabia que não era. Nunca me senti assim. Então, aqui, no caso, né, ela deixa muito claro da homofobia. Então, na época, provavelmente, ela era vista como um homem gay. E aí, da homofobia, depois parte por uma transfobia. Então, ela sabia que não era isso, ela sabia que era outra coisa, mas ela já tinha essa repressão da família. Sua orientação sexual, que poderia ser ou não, que ela ainda se descobrir, gente, imagina numa situação dessa, você não é aceito porque vão achar que você tem uma doença, você vai passar a doença para os seus sobrinhos. Não, peraí, vamos tirar, lógico, em 1994, né? Então, espero que em 2022 a gente já entenda que ser uma pessoa LGBT não é doença, né? Os manuais diagnósticos utilizados pela medicina e pela psicologia já tiraram essas coisas lá de pauta. Mas se a pessoa sofre uma homofobia assim, quem dirá ela um dia chegar e falar que é uma mulher trans, né? Então, bem complicado. Ela só tinha 10 anos, gente. 10 anos, é muito nova. Aí, do relato, né, do artigo da Luíse, aí a Luíse, né, como pesquisadora, disse: você acha. Aí, agora um outro relato, tá, gente? Você acha que quando você disse que teve depressão, tinha relação com algum episódio que você vivenciou de transfobia ou preconceito? Jade, sim. Na verdade, o meu grande problema era o ambiente que eu vivia. Assim que eu saí, eu comecei a melhorar. Na rua, eu era a Jade e em casa, eu era o masculino. Era muito difícil. Eles, os pais, sempre souberam, mas fingiram que não viam. E isso é bem comum. Me agrediram fisicamente dentro de casa, meu pai e minha mãe. Aí eu saí. Cara, eu prefiro passar o perigo da rua, morar na rua, do que voltar para casa dos meus pais, entendeu? Porque pelo menos eu tô sofrendo o perigo da rua sendo eu. O maior problema que eu tinha era isso, de ficar reprimida dentro de casa. Então, aqui vocês veem um relato bem específico relacionado ao ambiente familiar, né? Então, família que expulsa, que briga, que bate, né? Que não vai dar suporte emocional,
não vai dar suporte material, e aí essa pessoa foi lesada de várias formas. Então, mas é isso, quando ela fala assim, eu prefiro sofrer na rua sendo eu, é poder ser transgênero, é poder falar o meu nome, é poder bancar quem eu sou. E às vezes não, muitas das vezes a gente prefere, de fato, cortar alguns vínculos para poder viver a nossa transgeneridade de forma mais tranquila. Ou não, né? E aí Jade também contou de transfobia nas ruas, né? Então, ela comentou de um filme. Esse filme tem um efeito muito ruim. Eu não lembro o nome do filme, gente, perdão, viu? Porque eu também sofri um estupro. Então, provavelmente o filme deveria estar falando de estupro. Porque eu também sofri um estupro, justamente por ser quem eu sou, sabe? E no caso, igual ele estava sendo estuprado, tentaram um estupro 25 coletivo, né? Tá. Então, um estupro coletivo, que os caras aplicam nos homens trans e tudo para ensinar. Não, você é uma mulher e tal, e eu vou te comer. Então, pausa, né? Antes de eu chegar a terminar o resto, ler o resto. Então, os homens trans vão sofrer em termos de violência física, sexual e tudo mais, por terem uma vagina. Então, eu vou te mostrar que você é mulher, você não é homem o suficiente porque você tem uma vagina, você não tem um pênis. De novo, cissexismo, né? Então, aquela ideia de que o falo é o centro, a gente vai poder falar de patriarcado, de machismo, onde o falo é sempre o centro do poder. Então, quem não tem um falo é mal visto, né? Seja um homem trans, seja mulher cis, a gente sofre violência por nascer com uma vagina. E, gente, não faz sentido. É a gente que dá continuação para a espécie, né? A gente que gesta, a gente que traz crianças, a gente que mantém a humanidade e ainda assim. A gente é mal visto porque a gente não tem um pênis, né? Então, infelizmente, é comum esse tipo de violência também com os homens trans nas ruas. Eu vi o relato uma vez, um podcast, não lembro de quem, de um homem trans que ele já tá com passabilidade. Quando a gente fala passabilidade, a pessoa já tem características que para a sociedade passa-se como um homem cis, né? Barba, voz grossa, não tem mais os seios e tudo mais. E aí, esse rapaz, ele estava andando nas ruas à noite, algo que ele nunca tinha tido a liberdade de fazer, porque você, como mulher cis, você sabe que você não pode andar de madrugada sozinha na rua, porque a chance de você ser assediada, de você ser estuprada é muito grande. Então, ele, com a passabilidade, ele estava andando tranquilamente, né? Só que aí vieram alguns caras e importunar e tudo mais, e aí começaram a bater. E aí abaixaram a calça, viram que tinha uma vagina e estupraram. Infelizmente, isso de fato acontece. É ruim falar isso, é doloroso falar isso, mas acontece. E aí a Jade continua, infelizmente é desse jeito e rola ao contrário também. Com uma mulher trans, qual que é o discurso? Você gosta disso? Então vem cá. Que é o mesmo discurso, provavelmente, para os homens gays, do tipo, você gosta de anal, né? Você gosta de dar o cu, né? Eu vou falar dessa forma porque é como vem, né? Você gosta de dar o cu, sua bichinha? Então vou lá e vou te comer, se é o que você gosta. E acaba sendo algo muito agressivo de se ouvir. E é estranho, porque isso também estigmatiza o sexo, que pode ser bonito, que pode ser prazeroso, que pode ser gostoso, quando consentido entre duas pessoas ou mais. Né? O sexo é algo para ser um momento de lazer, um momento de conexão afetiva com o outro, um momento de relaxamento para você gozar. E aí as pessoas colocam isso como algo pejorativo, como ruim, como menos. Então, esse vai ser o discurso com as mulheres trans. E aí a Jade fala, né? E tem aquele negócio que todo mundo acha que a gente é fetiche. A gente só é um fetiche sexual, ou então nós nos tornamos trans para safadeza e diversão. E não é só a mulher trans, né? A mulher, de forma geral, é um fetiche, né? Pessoas que têm vagina são muito fetichizadas também, né? Então, as pessoas colocam a gente nesse lugar e acham que tem direito aos nossos corpos. E elas não deveriam ter direito aos nossos corpos. Outras vivências acontecem muito no ambiente de trabalho. Então, a Jade também trouxe que a questão aqui, gente, de banheiro é uma coisa muito difícil para as pessoas trans. Na questão do banheiro, foi meio horrível, porque assim, eu não queria atravessar nada, né? Então, cheguei para a Sandra, que é a gerente, e falei assim: Ô Sandra, eu quero usar o banheiro feminino, né? Ela falou assim: beleza, a gente vai levar essa questão na reunião de equipe. Eu fiquei sabendo que foi um estardalhaço, porque tinha um monte de gente contra e tal, até chegar no consenso de fazer um terceiro banheiro. É muito comum, eu tô rindo, porque é muito comum esse tipo de conduta das instituições, né? Das escolas, dos trabalhos, das universidades.
Não, então os trans têm que usar banheiro, porque são pessoas que têm, né, fisiologia, precisam fazer xixi, precisam fazer cocô, precisam usar um banheiro, mas não vai ser o nosso, porque a gente tem nojo, a gente tem medo de estuprarem a gente tem medo das nossas crianças irem no banheiro, e aí, então vamos fazer um terceiro banheiro. Só que isso, em vez de agregar, segrega, né? Então, naquele momento, eles conseguem ter uma resolução, mas é uma resolução que ainda segrega, gente. Não está agregando nada aqui, está só separando, né? No esporte nem se fala. Eu acho que o esporte, eu não consigo nem entrar nesse debate, porque eu não sou educador físico, mas o pessoal fala, mas é uma mulher trans e ela tá competindo com outras mulheres no feminino, mas tinha testosterona no corpo, e aí, enfim, né? Aí vem várias questões. Então, de fato, é muito desafiador. Eu entendo que também para as pessoas cisgênero é muito desafiador, mas a gente tem que ainda aprender como lidar e entender que a gente não pode generalizar que todas as pessoas trans vão ser mau caráter, que todas as pessoas trans vão estuprar as crianças dentro do banheiro, que todas as pessoas trans, sei lá, vão ser violentas, né? E não são todas as pessoas. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha trans e ela trouxe isso, né? Desculpa, eu falo muito, né? A gente só vai percebendo quando a gente vai se escutando. Ela trouxe que teve uma vez que ela foi ao banheiro, e aí tem gente que quer olhar pela fresta do banheiro para saber se a pessoa tem um pênis ou uma vagina, gente. Não faz sentido. Qual a necessidade? O que você vai fazer com essa informação? Né? A gente tem muito a avançar, então banheiro de fato é uma questão. Eu tenho pacientes que trabalham em instituições que eu achei muito bonito a ação que ela fez, essa minha paciente, que ela queria integrar todo mundo, ela veio conversar comigo, perguntou pra gente, para ela colocar uma plaquinha no banheiro, aqueles, em vez de ser feminino e masculino, será que eu ponho todos? Sejam todos bem-vindos, né? Porque inclui também as pessoas não binárias, que é algo que também não é muito pensado. Aí eu falei assim, olha, eu me sentiria bem com todos, porque o neutro, para mim, abarca o feminino, masculino e neutro, né? E aí ela chegou a colocar, achei o máximo, ela colocou banheiro para todas as pessoas. Ponto, ali, ponto, gente, é isso, todo mundo é humano, né? Independente de ser cis, trans, o que seja, todo mundo é humano, todo mundo precisa usar o banheiro. Então, é algo que ainda pega em alguns lugares e, vou ser bem sincero, a gente evita de ir em lugares que a gente sabe que o banheiro por exemplo, o homem trans, se só tem mictório no banheiro e não tem cabine, a gente evita de ir naquele lugar. A gente gosta de ir em lugares ou que os banheiros são unissex, ou que o banheiro feminino ainda é acessível com as pessoas que não têm tanta passabilidade como eu, aí eu ainda consigo ir no banheiro feminino, mas já tem mulheres que também olham feio para mim, tipo, velho, o que você tá fazendo nesse banheiro? Esse banheiro não é seu. Então você sofre nos dois lugares e você fica meio, cara, você fica querendo às vezes não sair ou ir apenas para lugares, e aí você se segrega, se vai para lugares que são da comunidade LGBT, os guetos, que a gente chama, né? Ou então você vai em lugares que tem um banheiro só. E aí, no ambiente de trabalho também, trazendo do outro livro, né? Só duas pessoas respeitam o meu nome social. Os demais alegam que me conheceram de outro jeito e vai ser sempre assim. Mas não tem que ser sempre assim. Ela me trata no feminino o tempo todo, até para elogiar. Lá, eu tenho que usar o banheiro feminino. No dia que eu fui fazer o meu crachá, perguntei sobre o nome social, mas a funcionária nem sabia o que era isso. Gente, primeiro, quem é que hoje, 2022, não sabe o que é não social? Começa daí, a gente precisa falar sobre isso, né? E segundo, pelo que eu entendi aqui, é um homem trans que está passando por, tem que ser sempre chamado no feminino, não pode ir no banheiro masculino, mas é o gênero que ele se identifica. Então, deixa ele ir no banheiro que ele se identifica. Isso acontece muito também nos ambientes de trabalho, né? E no ambiente escolar? Agora, é um relato de uma professora trans. Os pais começaram a achar que os professores estariam tentando transformar os filhos deles em LGBT. Só para contextualizar, isso aqui foi na época que apareceu aquele termo que gente, que não existe, né? Ideologia de gênero, como que era? Mamadeira de piroca, kit gay, sabe essas coisas assim? Que a galera ficava falando que os professores queriam na educação, quando falava de sexualidade, transformar as pessoas em pessoas gays, né? E aí ela trouxe assim, o que provocou muitas reações nessa época. Os alunos passaram a me tratar de maneira diferente. Em 2016, um amigo foi ameaçado de exoneração por ser gay e falar dos direitos LGBT. Gente, acharam um jeito de falar mal dele usando as fotos do seu perfil do Tinder, criticando a conduta sexual dele.
Ele gastou uma nota violenta com o advogado e conseguiu não ser exonerado, mas migrou de estado para a prefeitura de São Paulo. Temerosa, Leona não pediu retificação do seu nome na escola. Para trabalhar, usa roupas neutras, nem tidas femininas, nem ditas, né, masculinas. E isso é uma coisa que a gente faz muito mesmo. Antes da minha transição, eu ficava, eu vou no meu trabalho com uma roupa mais nem feminina nem masculina, que eu passo despercebido, que ninguém vai me ver, ninguém vai me olhar na rua, diferente. Então a gente acaba se protegendo com as expressões de gênero concretas, né? Através desse corpo mesmo, de acessórios, de roupas, de corte de cabelo. Mas olha o sofrimento dessa professora. Ela não pode retificar o nome dela dentro da escola, porque ela tem medo de ser ameaçada. Gente, é um lugar de ganhar pão. E escola, quando a gente fala de escola e universidade, é um lugar de educação. Lá nesses ambientes que a gente deveria falar dessas coisas, né? Deveria falar dessas coisas como um lugar protegido. Mas o difícil é que são tantos alunos e tantas escolas e tantas famílias diferentes, com valores diferentes, que tem que saber mediar. Né? A coordenação que lute, né? Que a gente brinca. Um outro lugar que eu falei para vocês do serviço de saúde, né? Que a Jade falou do CAPS, pessoal, CAPS. Lá dentro do CAPS, por exemplo, preconceito só existe por parte dos profissionais e não dos usuários. Respira fundo, né? Eu preciso respirar fundo, tomar uma água aqui, porque assim. Novamente, CAPS é um lugar de atendimento, né? É o hospital dia, geralmente, de atendimento de pessoas que têm transtornos mentais. E o CAPS é para ser um lugar acolhedor, não é para ser um lugar que você sofre preconceito. Quem quer fazer um tratamento num lugar que sofre preconceito? Pelos próprios profissionais. Então, esses profissionais aqui, além, quando a gente vai falar da questão manicomial, né? Isso se as pessoas não tiverem também ainda aquela ideia de sedar os pacientes, deixar eles sedados o dia inteiro e não dar voz para essas pessoas. A Jade continua. Tanto é que das últimas vezes que eu fui, tinham 2 usuárias senhoras. Até que assim, senhoras idosas me tratam melhor do que pessoas mais novas. Curioso. E elas vieram falar que eu estava linda, elogiando minha roupa, etc. E com usuários do CAP sempre foi legal. Assim, agora com os profissionais, teve uma médica lá do CAPS que falou que o meu problema de gênero é devido ao transtorno, tipo doença, né? Então, ainda aquela ideia transmedicalista, transfundamentalista, que significa o quê? Que as pessoas, a ideia de que trans são doença, né? Pessoas trans têm transtornos, e infelizmente muitos profissionais de saúde ainda pensam assim. Como eu ainda trabalhava com meu pai e aos 21 anos nunca tinha vestido roupas masculinas, fui à primeira sessão de batom e sapatilha. Nossa. Então, assim, é um homem trans que teve que eu diria, fantasiar, porque ele se identifica como um homem, de fato, né? Então, ele teve ali que usar roupas que não eram a ver com a expressão de gênero dele. Para ir na terapia, olha aí agora, vocês psicólogos, a terapeuta não acreditou que eu me sentia como um homem, só por não estar vestido como um. Desde quando roupa tem a ver com sentimento? Vamos lá. A gente tem que desconstruir. Desde quando roupa tem a ver com gênero e desde quando roupa tem a ver com sentimento, né? Roupa ainda tem a ver com gênero porque, infelizmente, existe um padrão para nossa sociedade. Se eu visto uma saia, eu vou ser visto como uma menininha. Se eu sou um homem trans ou se eu sou um homem cis e visto uma saia, eu vou ser visto como o viado, né? Porque ainda tem essa coisa do que é de mulher e do que é de homem. Então, a gente acaba utilizando esses recursos para sobrevivência mesmo, que foi o que ele acabou fazendo. Mas isso foi ruim para ele naquele momento. Durante as sessões, ela ficava o tempo todo tentando me fazer desistir e chegou a me falar: eu espero de coração que você não seja trans, pois o conflito é muito grande. Por exemplo, a hormonoterapia é complicada. Aqui é um exemplo do não façam. É um exemplo de, pessoal, não façam isso. A gente tem que entender que a transexualidade, né, a transgeneridade, ela é autodeterminada, o sujeito que vai te dizer se ele é, o sujeito que vai dizer da experiência dele, da elaboração dele, das vivências dele. Não é o profissional que vai falar, eu espero que você não seja. Eu acho que você não vai usar hormônio, eu espero que você não use hormônio, porque é complicado. Eu já ouvi relatos de pessoas que aí as pessoas colocam a hormonoterapia, as cirurgias como algo. Não, você vai fazer uma cirurgia, isso é mutilação. Aí você já vem com o seguinte argumento, eu adoro usar esse argumento. Peraí, vamos lá, como assim? Eu tirar os meus seios é mutilação? Você põe silicone no seu e não é mutilação. Porque o silicone é bem visto. Porque o silicone já é aceito como algo estético. Por que tirar os peitos também não pode ser aceito como algo estético se eu não gosto deles?
Então, a gente tem que achar argumentos para poder mostrar para as pessoas que elas estão com um pensamento muito fechado só para nossa questão, mas elas não pensam nelas também. Ela falava várias vezes para me fazer desistir de usar testosterona, como vamos esperar mais um mês para ver se eu vou te acompanhar, se eu vou te encaminhar para o endócrino, mas começa a ter mais trejeitos masculinos. Existem homens, aí é legal porque ele pontuou aqui, gente, existe homem trans gay, homem trans pansexual, bissexual. Por que eu tinha que ser másculo? Um macho alfa perante a sociedade para falar que eu sou homem? E essa é outra questão dos homens trans. A gente sofre muito com a nossa sensibilidade, com a nossa maternidade, com o nosso acolhimento, que foi o que a gente aprendeu sendo socializado como mulheres. E aí a gente não quer perder a nossa feminilidade. Tem homens trans que gostam de usar vestido, gente. Qual o problema? Qual o problema? Sério. E aí, olha essa profissional. Vamos esperar mais um mês para ver se eu te encaminho. Antigamente, existia uma necessidade de ter um encaminhamento profissional para hormonoterapia. Então, a gente precisava de laudos, né, médicos, psicológicos, psiquiátricos. Tem profissionais que ainda trabalham com isso, quando eles, pelo um protocolo deles, e tem profissionais que não trabalham mais com isso. E eu acho que depende do primeiro contato que ele tem com você. Então, a minha endócrino não pediu. Aquela primeira que foi transfóbica pediu. Porque eu acho que ela se sentiu insegura de me dar a testosterona por eu ainda estar com dúvidas, né? Mas essa minha atual que eu faço com ela, a Ana, maravilhosa, não, ela não pediu, mas eu pedi para os meus profissionais, porque eu faço atendimento tanto em grupo, que é muito bom, quanto com atendimento individual. Eu faço os dois. Eu sou o louco da terapia, porque né, eu amo a minha profissão também. E aí, gente, não faça isso. Não fale se a pessoa vai fazer tal coisa ou não vai fazer tal coisa. Não faça esse tipo de intervenção na clínica. A gente não sabe de nada, a gente não é dono do saber. O paciente está ali para se descobrir, a gente vai descobrir ele junto com ele. A gente está de mãos dadas ali e falar, vamos junto, é para a gente incentivar no acolhimento, né, no empoderamento. Então, já falei muito de dificuldades que a gente passa, então agora eu quero para a gente ir finalizando. Eu sei que já passou mais de uma hora. Se alguém puder me responder no chat, se eu posso prolongar um pouquinho? Ângelo, fica à vontade, pode sim. Depois passar as indicações que você comentou algumas, acho, de filmes e textos, fica à vontade, tá bem? Eu tava aqui, eu só tirei a câmera um pouquinho, mas eu tava aqui presente o tempo todo, ok? Tá bom, combinado. Só para saber mesmo, que dá para ver aqui a hora, né? Então tá bom. Sim, sim, E eu gosto de falar sem muito. problema. Ah, sem problemas, pode se estender um pouquinho, sim, fica à vontade. Tá bom. Então, quando a gente vai falar de transfobia, a gente precisa também pensar em soluções, né? Como é que a gente pode resolver essas coisas? Como eu, como indivíduo, posso resolver essas coisas? Então, primeiro, individualmente, vigilância pessoal da repetição de verbalizações e comportamentos transfóbicos. Então, por exemplo, você virou homem. Não, a gente não vira. A gente se identifica, a gente se descobre, a gente assume. Então, por exemplo, não fala para as pessoas trans assim, nossa, então agora você virou homem, né? Você quer ser homem. Não, gente, eu já me senti assim. Só tô comunicando para você agora. Então, tomar cuidado com as repetições que a gente faz de verbalização de coisas que são automáticas, que podem soar violento para o outro. No início, né, que estava conversando com o Vitor, a gente estava falando sobre o meu nome, como é que surgiu o meu nome. Algumas pessoas vão falar, outras não vão querer falar. Então, entenda até onde você pode ir com as pessoas. É importante a gente ter políticas educacionais no ensino das escolas sobre sexualidade, isso é fundamental, porque é ali que a gente está formando os cidadãos, né? Os cidadãos, é ali, desculpa, falei errado, é ali que a gente está formando aquelas crianças para serem os próximos adultos das próximas gerações. E é ali que a gente consegue atingir de uma forma mais macro, porque é numa sala com 30 alunos, né? 20 e poucos alunos, então precisa ter. Inclusão de identidade de gênero e nome social nos cadastros das instituições. Então, o que eu comecei a fazer no meu consultório também? Na ficha de cadastro tem nome social, nome de registro, pronome, orientação sexual e aí as demais informações que eu preciso, como contato, endereço, essas coisas, né? Então, isso deixa a gente muito confortável. Retirar as mulheres trans do grupo de HSH, homens que fazem sexo com homens, nos serviços de saúde, como estratégia para a prevenção ao HIV. Então, é muito importante a gente entender que mulheres trans se identificam como mulheres. Então, elas não podem estar enquadradas como sendo homens que fazem sexo com homens. Elas são mulheres trans que fazem sexo com homens e com mulheres, enfim.
É importante a gente, né, nas redes de saúde, criar um próximo tópico, não tirando o HSH, porque eu estava até assistindo uma live esses dias, que é importante a gente entender que tem homens que transam com homens que não se identificam como bissexuais, e nem gays e nem pans, eles se identificam como hétero, mas ainda assim transam com homens. E é importante ter essa informação no serviço de saúde específico, porque a gente consegue pegar essas pessoas para criar estratégias para prevenção do HIV. Então, se você coloca lá só gays, esses homens que não se identificam como gays, eles não vão responder às pesquisas, eles não vão procurar esse atendimento de serviço, esse serviço. Da mesma forma que as mulheres trans não vão procurar sendo chamadas de homens. Então tem que ter uma cláusula, né, uma partezinha só para as mulheres trans. Adquirir conhecimento sobre direitos humanos e leis que criminalizam a homofobia e a transfobia. Aí é importante a gente estar também dialogando sempre com o direito, conversando com estudantes de direito, com advogados, entender quais são as nossas leis, o que a gente pode utilizar para um momento de discriminação, o que a gente pode fazer. Ontem mesmo eu estava fazendo um boletim de ocorrência, porque eu perdi minha carteirinha do CRP. E eu quero pedir uma nova, e eu já quero pedir com o meu nome social e mudar a foto. Né? E aí eles pediram esse boletim de ocorrência. No boletim eletrônico de ocorrência, que você faz pelo próprio site mesmo, é legal porque já tem umas abas que você coloca lá, discriminação, por exemplo. Né? Você vai fazer o boletim de ocorrência em relação à discriminação, já tem lá incluso. Então, a gente tem que usar essas ferramentas que tanto a parte do direito quanto a parte das instituições policiais já estão aí nos auxiliando. Utilização de linguagem inclusiva para todos nas instituições e no serviço de saúde. Então, é importante a gente utilizar o pronome neutro, sim, porque tem pessoas não binárias que não se identificam com masculino e com feminino. E se a gente não coloca todos, fica muito difícil, as pessoas não se sentem à vontade, elas não vão querer procurar ajuda. Não fazer suposições acerca da identidade de gênero e da orientação sexual do sujeito. Então, você não vai chegar para ele e já falar assim, ó, aquilo que o ser humano tem muita tendência a fazer, né? É normal a gente julgar. O julgamento é uma característica inerente nossa. A gente precisa, de fato, julgar para a gente saber onde a gente quer estar, para saber se é perigoso, se não é. Mas o julgamento é diferente de valoração. Então, uma coisa é você julgar no sentido de o que será que é aquela pessoa? Será que ela é bi? Será que ela é pan? E outra coisa é você valorar aquilo e falar, nossa, aquela pessoa com certeza é gay. Nossa, que nojo. E dar um sentido de valor negativo para aquilo. Então, julgar e valorar são coisas diferentes. E aí é legal a gente não fazer suposição. Tá na dúvida? Vai se relacionar com a pessoa? Você quer se relacionar com aquela pessoa? Seja na amizade, seja ficando, tendo um relacionamento sério. Vai se relacionar? Pergunta. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tal. Se o nome não te dá a dica do pronome, pergunta. Ah, eu estou um pouco na dúvida, né? O seu pronome me parece, assim, eu estou na dúvida, não sei qual que é o seu pronome em relação ao seu nome. Qual que é o seu pronome? Ah, legal. E você se identifica como bi e tudo mais? Não tem problema perguntar, pessoal, desde que seja sem violência e sem necessidade daquela curiosidade. Entende? As pessoas trans não gostam da curiosidade que você coloca elas no lugar de rato de laboratório. Ah, mas me conta, como é que é a mastectomia? E o que você sente na testosterona? Tem muito produtor de conteúdo na internet que já fala sobre isso. Vai tirar dúvida pesquisando, não precisa perguntar para a pessoa trans diretamente. Se você tiver uma intimidade, seu amigo, sua amiga, beleza, aí é a relação de vocês. Mas se vocês não têm, tem curiosidade mesmo, vá lá no meu podcast. Gente, eu tô fazendo um podcast, chama Trans Não Mono, e nesse podcast eu tô colocando todas as transformações que a testosterona tem gerado no meu meio social, nas minhas emoções e no meu corpo. Então, tem curiosidade? Vai me acompanhar. Já fiz um episódio sobre transição social, fiz um episódio sobre 15 dias em testosterona, fiz um episódio sobre um mês em testosterona. Então, a cada mês agora eu vou fazer um novo. Vocês podem me acompanhar, não tem problema. Ali eu me abro, eu falo, eu quero explicar, eu quero. É o meu diário, né? É o meu diário vivo ali. Então, vai lá e consuma esses conteúdos, em vez de você ficar perguntando diretamente para a pessoa, incomodando ela. Consumir produtos e serviços de pessoas transgênero. Então, é muito legal a gente poder comprar. A gente já tem que comprar coisas, né? E não é no sentido de pink money, de ficar dando dinheiro para as empresas na época do mês LGBT, mas eu gosto muito de comprar de pessoas da comunidade e pequenas pessoas, sabe?
incentivar o pequeno comércio. Então, se tem, por exemplo, o meu Instagram, ele que é trans não mono também, para quem quiser seguir, tudo junto, trans não mono. As artes, quem faz para o meu Instagram é uma pessoa que eu me relaciono, que é pansexual, uma mulher cis pansexual, e que ela é estudante de design. Então, eu vou dar a chance para as pessoas da comunidade LGBT, sejam elas trans ou cis, de questões de dinheiro mesmo, né? De auxiliar no ganho financeiro e tudo mais. No grupo de pessoas trans, que a gente vai fazer agora, grupos terapêuticos, são só homens trans, por enquanto, no nosso grupo de terapeutas. Então, criar essas redes e consumir esses serviços e produtos dessas pessoas auxilia a gente também. Divulgar para amigos e familiares produção de conteúdo sobre temáticas trans. Então, se você está com um familiar que tem dúvida e você não sabe explicar muito bem, vai lá e indica, né? Olha lá, o Ângelo faz podcast, manda lá outro Instagram, outros podcasts, indica filme, assiste filme juntos, porque a arte, aí é muito gostosa a arte, ela ajuda muito a gente a elaborar e a trazer também muitas informações. Então, para a gente ir finalizando, eu queria indicar alguns filmes e documentários aqui. O primeiro documentário é o que vai ter o debate presencial hoje, que o Vitor falou, que chama Que os Olhos Ruins Não Te Enxerguem. Gente, eu amei. Tava lá no link, eu acho que ainda tá, né, na bio do Instagram de vocês. Eu assisti pelo aquele link, é no canal do YouTube. E esse documentário vai falar muito de pessoas trans, pessoas lésbicas, gays também que são cis, mas periféricos. Então, pessoas que moram na periferia, pessoas negras. Então, achei de uma sensibilidade, de uma força esse documentário, eu amei. Como vocês sabem, que vocês podem estar enxergando, vocês estão enxergando, né? A maioria, provavelmente, está me enxergando. Eu sou branco, então eu gosto muito de consumir também documentários e filmes de pessoas negras, porque é uma realidade diferente da minha. A gente precisa entender também essas minorias. Eu queria indicar também o documentário Dominique. Dominique é uma mulher trans e ela foi cabeleireira, eu acho, por um tempo. Trabalhou na prostituição também por um tempo, e ela é um documentário bem curtinho, mas é bem intenso também, ela fala bastante da transição dela. Vitor, você quer falar alguma coisa? Posso continuar? Não, pode continuar, por favor. Pode continuar. Tá. Beleza. Um filme que eu gosto muito, gente, que eu chorei muito, chama Tomboy. Esse filme vai falar sobre uma criança transgênero, um menino transgênero, na infância, mostra bem um recorte infantil de como são essas mudanças corporais, essas mudanças sociais, como é que você está num ambiente com amigos meninos e meninas, e como a família lida com isso. Eu chorei bastante, me identifiquei muito. Tem o filme da Valentina, da Valentina e Transversais estão na Netflix, os demais não. Valentina é uma menina trans, e aí é muito legal porque ela tem uma aliada fantástica, que é a mãe dela, que luta com ela, que tenta ir lá mudar na escola o nome social, né? Coloca o nome de registro certinho, e mostra já mais a pegada um pouco mais da adolescência ali, como é que é sair para uma balada, ser fetichizado ou não, querer relacionar com meninos ou não, beijar na boca, curtir os amigos. É bem forte, é brasileiro, então tipo assim, vocês têm que assistir. E tem um documentário também brasileiro, Transversais, que vai trazer um documentário que vai trazer relatos de muitas adolescentes e pessoas trans e as suas famílias, como as famílias lidaram, como elas apoiaram, o que elas fizeram, manifestações nas escolas. E era um documentário que quase foi barrado pelo nosso presidente, né? Ia ser barrado, ia ser censurado, mas conseguiu estar na Netflix. Então assistam, que eu acho que é muito importante. E dica de livros, esse amarelo, Transresistência, é o que eu trouxe alguns relatos do Vasconcelos, né? Caí Vasconcelos, que vai falar bastante na pegada da transfobia em relação ao ambiente de trabalho específico. Tem Vidas Trans, A Coragem de Existir. Vidas Trans são 4 relatos de 4 pessoas trans. Dentre elas tem o João Neri, que é quem escreveu esse outro livro aqui do lado, que é Viagem Solitária. João Neri foi o primeiro homem trans a fazer a cirurgia de redesignação sexual no Brasil.
esse livro de A Viagem Solitária é um livro bem intenso, assim, eu me identifiquei muito, foi muito importante para minha transição, porque ele trouxe todas as dificuldades dele. E na época, não tinha como as facilidades que a gente tem hoje de, por exemplo, ir no cartório e retificar o nosso nome. Ele teve que inventar um nome, inventou que perdeu a carteira de identidade, colocou o nome como João Nery, e por conta disso ele perdeu toda a formação acadêmica que ele tinha como psicólogo. Então ele era formado em psicologia e não pôde mais atuar como psicólogo, porque o nome dele, né, todos os documentos já não estavam mais no nome dele, ele não tinha essa facilidade. Então ele acabou trabalhando como taxista, como mão de obra, passando, sendo pintor, né? Então ele foi fazer outros serviços. E tem um livro que eu sou apaixonado, que chama Minha Criança Trans. É o relato de uma mãe que escreve sobre a criança trans dela, que é a Ágata, a mãe é a Tamires. Já fiz uma live com a Tamires no meu Instagram, tá lá para quem quiser assistir. A gente falou sobre o livro. Eu li esse livro, e aí eu fiquei muito feliz, vou compartilhar com vocês, que ela vai fazer uma nova edição, né, com uma nova capa. E aí ela pediu para todo mundo comentar, num comentário, um depoimento de como foi ter lido o livro, para poder, o melhor depoimento que ela escolhesse estaria no livro. E o meu depoimento foi escolhido. Então, assim, estou muito feliz. Vou receber o novo livro com a capa nova e tudo mais. Vou estar lá postando no Instagram. Então, o meu depoimento foi para lá. E é muito sensível esse livro, porque ela vai falar sobre a vivência interna e emocional de uma mãe que está descobrindo uma criança trans, os conflitos que ela tem. Fala relatos de profissionais da psicologia que tentam manter a masculinidade de uma criança que não é menino. Então, aquela psicóloga, não, você tem que reforçar o masculino, você tem que reforçar o masculino. Não, mas espera. De profissionais da psicologia que já entendem o atendimento trans. Então, para quem é psicólogo, acho que também é muito legal ler esse livro. E eu não cheguei a falar muito, né? Vida Trans, a Coragem de Existir. Eu ainda estou lendo. Eu só conheço a história do João Nery, não conheço a história das outras 3 pessoas. Mas é um livro, parece que é pequeno. E ele tá na Amazon, para quem tem um Kindle, ele tá a R$ 2 apenas. Então, assim, eu fiquei muito animada. Falei, gente, R$ 2, vou comprar. Mas é para quem tem Kindle, né? Ele, como capa mesmo físico, já tá R$ 40. Transresistência também tem no Kindle. Eu acho que os demais não tenho certeza. Eram esses livros que eu queria trazer para vocês. Aqui tem referências, né? Todas as referências que eu utilizei. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui os meus contatos, então eu vou passar verbalmente se vocês quiserem anotar, né? Então, eu tenho 3 Instagrams. Tem o Trans Não Mono, que é esse que eu já falei para vocês. Tem o psi.endi Guimarães, Endi com Y. Esse Instagram eu falo mais de avaliação neuropsicológica, de testes psicológicos, eu converso mais com a própria psicologia em si, né, os profissionais da psicologia. E tem o grupo Ponto Travessia, que é o nosso novo Instagram sobre os grupos terapêuticos, para a gente poder falar sobre questões mais focado em transgênero mesmo. A gente vai fazer 3 grupos, né? Grupos de adolescentes trans, grupos de familiares, para apoio de familiares que têm crianças trans ou adolescentes trans, e trans adultos, né? Então, pessoas adultas, a gente também vai fazer esse grupo. Meu podcast é Trans Não Mono. Eu também tenho o YouTube. No YouTube também é Trans Não Mono, mas também tem o YouTube do psi.endi Guimarães. Para quem não tiver Instagram, são essas minhas redes. E quem quiser entrar em contato comigo, eu vou falar aqui o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo, psi.angelorafael@gmail.com. Lá, pessoal, eu também tenho um quadro no meu Instagram que eu estou recebendo relatos de pessoas trans e relatos de pessoas que vivem com pessoas trans, para explicar um pouquinho como é que é essa vivência, porque eu estou querendo trazer esses relatos de pessoas reais para o meu Instagram. Então, eu faço lá, eu leio o relato em anonimato, leio o relato, comento e posto como vídeo. Então, é mais ou menos por aí. Acho que já falei tudo. Obrigada. Ângelo, me passa depois todos esses contatos para a gente colocar no Instagram do Capsi, né? Eu acho que fica mais fácil. Lá onde vocês Claro. fizeram o evento, a gente coloca lá para facilitar Tá todos os bom, hiperlinks, tudo. Ângelo, eu tenho só a combinado. agradecer pela sua presença, pela sua palestra, por você compartilhar um pouco da sua vivência, do seu trabalho com a gente, e muita alegria em ter você aqui para poder encerrar a nossa semana, pelo menos por aqui na parte online, na parte de palestras de tarde, para relembrar que a gente vai ter um evento lá no prédio da Psico. Mais informações tem lá no nosso Instagram do Capsi. Fiquem de olho no nosso Instagram do Capsi também, porque a gente vai passar todos esses contatos do Ângelo, dos nossos outros palestrantes. A gente está sempre tentando promover esses tipos de eventos, então fiquem ligados lá também.
E agradeço a todos que passaram por aqui, todos os nossos espectadores, e ao Ângelo especialmente hoje. Tá joia? Muito obrigado. Muito feliz também de ter a oportunidade de mediar e de fazer esse evento acontecer. Ai, que bom, fico muito feliz de estar aqui. Eu estou até vendo alguns comentários. Eu posso ler aqui os comentários para poder comentar um Claro, pouquinho? Dá tempo? Tá. claro, com Então, eu vi que. certeza. Então, a Joana falou aqui, né? Há pessoas que têm medo de existir porque há quem não tenha medo de agredir. É absurdo, coisa maravilhosa dividir o espaço com você, Ângela. Ai, que coisa boa, Joana, fico muito feliz. De fato, a gente fala que quando a gente vai falar de violência de forma geral, é muito difícil porque a gente tende a querer colocar a vítima como sendo a causadora, né? Isso acontece muito, por exemplo, com mulheres cis, né? Ah, você foi violentada porque você estava usando saia, você tá sofrendo violência porque você é trans, mas não deveria ser esse o raciocínio. A gente tem que pensar no acolhimento das diversidades, no acolhimento, respeito de corpo ao outro, mas eu gosto de ser uma pessoa otimista, eu espero muito que o mundo vá melhorar cada vez mais. Eu, pelo menos, estou tentando fazer minha parte aqui, né? Coisa boa. Tem como também colocar o comentário da Taciso? A Taciso foi ele que me passou o vídeo, né, sobre o termo HSH. A Taciso falando, né? Você falando de HSH foi tudo para mim. Nosso bate-papo no grupo Terapeutas Afirmativos de Brasília. Beijo a todos. E aí, pessoal, a gente tem um grupo também de Brasília, que são terapeutas de Brasília, que trabalham com o público LGBT, e foi o próprio Taciso que me mandou o vídeo sobre o termo HSH, né? De incluir homens que fazem sexo com outros homens na prevenção do HIV, que não se identificam como gays. Eu achei isso muito, muito importante mesmo. Acho que é isso, né? Fiquei bem feliz. Eu acho que é isso, pessoal. Encerramos por aqui então e até a próxima. Até a Ah, não esqueça de próxima. assinar Tchau, o tchau. formulário de presença, hein? Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.